Olá, hoje estudaremos a parábola do rico e do mendigo Lázaro, que está relatada no livro de Lucas, no capítulo 16 e o versículo 19. Antes de estudarmos essa parábola revelada por Jesus, eu quero que você acompanhe a leitura do que está escrito no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 11. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Jesus disse que aos seus tudo é ensinado e é revelado o mistério do céu, mas aos de fora é dito, é falado por meio de parábola. Por que Jesus falou isso? Ele explica no versículo seguinte, versículo 12: para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Então aqui Jesus diz, olha, para que eles vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam. Então, quando se lê uma parábola, a gente não deve entender ela do jeito que está sendo escrita, do jeito que está sendo lida, né? Tem que ser atenta ao que Jesus quis dizer, ao significado dela. Por muitas vezes Jesus tinha que explicar depois aos seus discípulos o significado dessa parábola. Então, da mesma forma essa parábola, talvez você não tenha entendido ainda o significado dela. Peço a você que preste atenção. No versículo 19 do capítulo 16 de Lucas, Jesus começa a parábola dizendo que havia certo homem rico, que se vestia de purpura, finíssimo linho, e também havia um mendigo, que ali estava na porta do rico e mendigava o pão. Um contraste, um rico e um pobre. E aqui diz, a partir do versículo 22, que morre um, também morre o outro. Diz assim, olha, morrendo o rico, ele foi sepultado. Morrendo o pobre, Lázaro, foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. A gente já vê aqui que o rico foi sepultado. Já o pobre, Lázaro, não foi sepultado. Ele já foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Em seguida, diz que ao chegar lá no inferno, estando em tormento, versículo 23, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E ele disse, Pai Abraão, pede a Lázaro que molhe o dedo, a ponta do dedo e refresque minha língua. Veja, porque a gente percebe aqui que o lugar de tormento é tão perto que pode se ver e pode haver um diálogo. Segundo aqui, o lugar é tão perto que pode haver um diálogo e pode haver, talvez até contato, porque ele pediu para que molhasse o dedo. Mas o que é que diz a história, a parábola? Então é dito no versículo 25, diz porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está, consolado, e tu em tormento. E além disso, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós, para cá. Então veja, aí começa a se desvendar a parábola. E você precisa prestar atenção agora. Veja, ele disse, olha, existe um abismo entre nós, que os que estão aqui não passarão para aí, não podem passar para aí, e os que estão aí não podem passar para aqui. A primeira lição que Jesus quis dizer, olha, se você morrer salvo, você não tem como se perder. Se você morrer perdido, não tem como você se salvar. Essa foi a primeira lição. E talvez a única. Porque veja em seguida o que é dito. Versículo 27. Então replicou, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Então veja só, o rico diz assim, então mande Lázaro ir na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles se convertam e não venham para esse lugar. E qual é a resposta de Abraão aqui, né, na história? Versículo 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas,
ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha, Abraão diz assim: olha, eles têm Moisés e os profetas. Ele disse: não, pai Abraão, mande ele ir, porque se alguém ressuscitar dentre os mortos, se alguém for, eles se converterão. Olha o que diz Abraão no versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, se ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a lição aqui, olha, se eles não derem ouvido a Moisés e aos profetas, e quando Jesus estava dizendo isso, eles estavam entendendo que quando se trata de Moisés é falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quando se diz a lei dos profetas, a lei são os 5 livros primeiros da Bíblia. Ou Moisés e os profetas, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o restante da Bíblia, os profetas. Se eles não ouvirem, não derem ouvido à Bíblia e não se converterem com vida, nem tampouco se ressuscitar, não vai uma alma ou um espírito, não, é se ressuscitasse alguém para pregar para eles, mesmo assim eles não se convertiam. Como é que temos certeza disso? É porque existe um ditado que diz assim: um texto fora do contexto vira um pretexto. Então muita gente pega essa parábola para ensinar um ensinamento que Jesus não quis ensinar. Nós temos que prestar atenção no que Jesus quis ensinar nessa parábola. E para a gente entendermos isso, a gente tem que ler o contexto dessa parábola. Veja o que é que diz antes, no mesmo capítulo, mas antes de Jesus começar a contar a parábola. No versículo 14 do mesmo capítulo diz assim: os fariseus que eram avarentos, olha, ricos, ouviam tudo isto e ridicularizavam. Rico no termo de conhecimento. Eles eram avarentos, eles eram orgulhosos, conhecedores das verdades, então achavam que por isso estavam salvos. Veja o que é que diz em seguida. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Vocês se justificam a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. O que é elevado entre os homens? Se eles são aparentes, se eles aqui são jactanciosos, se eles são arrogantes. Depois disso, Jesus começa a contar a parábola. Jesus quer dizer assim: olha, vocês acham que estão salvos, e aí zombam e ridicularizam daqueles que são pobres em conhecimento, que estão querendo conhecer a verdade. Vocês acham que vocês estão perdidos e vocês estão salvos. Veja o que é que ele diz em seguida: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar por ele. Olha, ele diz aqui, olha, a lei e os profetas, lembra o que ele disse na parábola? Pois antes ele estava falando da lei e dos profetas, ou seja, ele estava falando da Bíblia. Olha, a lei, a Bíblia, ela vem desde lá, desde Moisés, Gênesis, no começo, até João, falando da salvação, falando de mim. Se esforcem para aprenderem a verdade. Olha que ele diz, veja só. Todo homem se esforça por entrar por ela. Todo homem se esforça em aprender a Bíblia, de fato, de como ela é. Se esforcem, porque se vocês morrerem achando que estão salvos porque são conhecedores da verdade, né, vocês não terão salvação. E é esses que vocês acham que não está tendo salvação, por serem humildes, estarão se salvando. Qual é a sua decisão? Você vai ficar entendendo a parábola como os de fora? Ou você vai entender o que Jesus quis dizer aqui nessa parábola, que ele não estava falando nada mais do que a salvação tem que ser com vida. Ao contrário do que muitos falam, hoje é que devemos dar ouvido. Porque depois de morto, ninguém sabe nada. Por quê? Porque a Bíblia é cheia de versículos dizendo que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eu aconselho que você assista um vídeo, Morre ou Não Morre, no meu canal. Lá fala mais sobre esse assunto. Que Deus possa lhe abençoar. Que você seja humilde para reconhecer a verdade de Deus, guardar no seu coração, para você não pecar contra Deus e para você buscar conhecimento de Deus e ser tido como um dos filhos dele. Esse é o meu desejo.